Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que dia feliz, que dia alegre de estarmos aqui. Mais uma noite reunidos no nome do Senhor, ainda com esse adicional, 2 pessoas confessando o Senhor publicamente. Tenho certeza que é um dia de festa nos céus. Amém? E nós também faremos festas aqui em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Nós não temos tanto tempo assim, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Hoje, o tema da minha palavra é viver é Cristo e morrer é? Isso. Uma frase muito conhecida que todos nós estamos cansados de ouvir. Porém, será que nós sabemos o contexto dessa passagem? Será que nós sabemos de fato o que é viver por Jesus? E será que nós estamos vivendo por Jesus? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Então aí, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Todo mundo achou? Amém? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Jesus será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Eu queria que nesse momento, meu irmão, você pedisse ao Senhor para que Ele falasse com você nessa noite. Nós já louvamos e glorificamos a Deus de diversas formas até aqui, com o batismo, com as canções. Mas esse é o momento de você louvar e glorificar o Senhor, buscando aprender mais da palavra dEle. De verdade, com seus olhos fechados, ore ao Senhor. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Eu acredito que o Senhor, sim, tem uma palavra para ministrar em nosso coração. Nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor, meu irmão. Então peça a Ele nesse momento: Pai, me ajude. Que eu te louve, que eu te adore em espírito e em verdade. Que eu entregue a minha vida ao Senhor. Que eu aprenda mais a Tua palavra. Que eu seja impactado pela Tua palavra. Peça isso para Ele, meu irmão. Santo, santo, santo Tu és, Deus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos porque até que o Senhor nos guardou, até que o Senhor nos sustentou. Nós te agradecemos porque nós temos essa oportunidade abençoada e maravilhosa de poder oferecer um culto ao Senhor, de poder compartilhar desses momentos onde o céu está em festa. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, eu te peço, fale conosco nessa noite. Abra o coração dos meus irmãos que aqui estão. Abra a mente, abra o entendimento, para que nós possamos realmente entender a Tua palavra, compreender e aplicar ela na nossa vida. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho nada de bom para oferecer para nenhuma dessas pessoas que aqui estão nessa noite, mas eu acredito que a Tua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Portanto, eu te peço que a Tua palavra cumpra o propósito do Senhor nessa noite, na vida e no coração de cada irmão que aqui está. Fala conosco, Deus. Nos guie, nos direcione, perdoa os nossos pecados e que possamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Todos digam amém? Amém? Glória a Deus. A.W. Tozer, não sei se é assim que fala, Tozer, mas um escritor cristão muito famoso. Ele conta uma história que marcou a minha vida desde o primeiro dia que eu li ela. Os meninos, pessoal do CID, dos jovens, já devem ter ouvido falar dessa história alguma vez. Eu quero compartilhar aqui para todos os irmãos. Mas Tozer fala que, na sua época, saiu nos jornais a história de um homem. De um homem que ele dedicou a sua vida. Sabe ao quê? A criar camundongos malhados perfeitos. Um homem que era um conde, que nasceu herdeiro,
Então, alguém que não precisou trabalhar durante a sua vida, ele já nasceu rico. Conhece alguém assim? Esse homem já nasceu rico. Ele já nasceu sem ter que correr atrás do seu sustento. Então ele poderia dedicar a vida dele a qualquer outra coisa. Ele teria essa liberdade. Então ele decidiu criar camundongos, ratinhos, malhados perfeitos. Foi isso que ele investiu, que ele gastou toda a vida dele. Meus irmãos, eu não estou falando de gastar alguns dias ou gastar alguns momentos da sua vida em criar camundongos, mas toda a sua vida ele gastou sua força, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro em criar camundongos perfeitos. E ele morreu fazendo isso. Tozer diz que ele fica espantado como um homem que poderia fazer o que quiser, poderia dedicar sua vida no que ele queria. Ele dedica a algo tão pequeno, tão bobo, tão banal, tão inútil. Um trecho desse texto de Tozer, ele diz o seguinte: criado à imagem de Deus, chamado para sonhar anseios imortais, para refletir sobre os anelantes conceitos da eternidade, convidado a caminhar com Deus na terra e morar com os anjos e os santos no mundo acima, chamado a servir a sua geração pela vontade de Deus, esse homem dedicou a sua vida a camundongos malhados. Uma vida a isso. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, meu irmão, no que você tem dedicado a sua vida? Será que você tem dedicado a camundongos malhados? Será que você tem dedicado a sua vida naquilo que realmente importa? Ou você tem dedicado a sua vida em coisas que vão ficar tudo aqui? Que o mundo vai passar, você vai morrer, e você vai deixar aqui os seus camundongos. Paulo escreve aos Filipenses. E ele escreve já no início da sua carta dizendo: olha, vocês precisam entender o que realmente importa nessa vida. Vocês precisam discernir o que realmente é melhor. E entenda uma coisa: viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, meu irmão, Paulo está dizendo que se essa vida vale a pena ser vivida, ela só vale a pena ser vivida se for vivida para Deus. Se for vivida para Jesus. Ele não está falando aqui de você acrescentar, de você adicionar Jesus na sua lista de coisas importantes. Porque nós temos coisas importantes. Na nossa vida a gente tem coisas banais, simples, pouco importantes, muito importante. Mas Paulo está falando, olha, você tem que colocar Jesus num nível acima de tudo isso. Porque existe algo na sua vida, meu irmão, e você vai definir isso, que é aquilo que vai te guiar, aquilo que vai te direcionar, aquilo que vai nortear a sua vida. Existem muitas coisas importantes, mas uma você vai escolher para a sua vida, para te nortear, vai ser a sua cosmovisão, uma palavra que está na moda. E o que é isso para você? Para Paulo, ele sabe muito bem, o viver é Cristo. Paulo entendia que a vida dele deveria ser dedicada ao Senhor. Não como uma coisa importante, mas como a principal coisa importante da vida dele. Mais uma vez eu pergunto, e nós? Pelo que nós estamos vivendo? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem acordado todos os dias de manhã e tem pensado, e passa o dia pensando naquilo, e vai dormir pensando naquilo? O que é tão importante que norteia a sua vida, que interfere em todas as outras áreas da sua vida? Meu irmão, você precisa entender que, assim como nós vimos hoje no Catecismo Nova Cidade, aqui no estudo bíblico, que é totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a glória de Deus. Amém? Esse é o motivo, esse é o intuito, esse é o porquê de nós somos criados. Nós somos criados para a glória de Deus. Mas será que nós estamos vivendo dessa forma? Na noite de hoje, eu quero que você olhe para dentro. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e fizesse essa pergunta: pelo que eu tenho vivido?
como eu tenho vivido, como eu tenho dedicado a minha vida. Nós sabemos que é para o Senhor, mas será que essa é a realidade? É por isso que eu quero convidar a olharmos para o que significa viver para Deus. O que significa dizer que o meu viver é Cristo. Eu quero separar aqui 2 pontos. Viver para Cristo significa, primeiramente, viver para aquilo que é importante para Deus. Viver para Jesus, meu irmão, significa você viver para aquilo que é importante para Deus, que é importante para Jesus. E nós poderíamos falar aqui de várias coisas, mas eu quero me atentar e nós expor um pouquinho essa carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo vai citar 2 coisas aqui. 2 coisas que, segundo ele, são essenciais para quem deseja viver para Cristo. Para quem quer dedicar a sua vida para algo que realmente vale a pena. Primeira coisa, continua comigo em Filipenses 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Jesus. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem sabendo que aquilo que me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Entenda uma coisa. Paulo, ele está aqui nesse momento na prisão. Ele está preso nesse momento. Por quê? Porque ele fez alguma coisa de errado? Porque ele roubou? Não. Porque ele anuncia Jesus. E simplesmente porque ele serve a Jesus, colocaram ele na cadeia. Mas você percebe que Paulo está triste aqui? Você encontra isso na sua Bíblia, na sua palavra? Não. Você encontra que ele está alegre, que ele está feliz. Mas por quê? Como é que pode uma pessoa que está presa injustamente estar feliz? A resposta dele é que ele está vendo o avanço do Evangelho. Ele está vendo o avanço de pessoas se convertendo ao Senhor. Ele está vendo o avanço da palavra de Deus sendo ministrada a várias e várias pessoas. É por isso que Paulo está feliz. Ele está alegre por esse momento. Meu irmão, e que coisa fantástica. Porque, devido à sua prisão, Paulo pôde pregar para os guardas da prisão, aos guardas do palácio. Devido a Paulo estar na prisão, outros irmãos, ao invés de ficarem intimidados e correrem, ficaram encorajados e começaram a pregar Jesus também. E Paulo ficou muito feliz por causa disso. Paulo ficou extremamente feliz porque o Evangelho estava avançando. Não tinha importância se ele estava preso, não tinha importância se ele estava sofrendo, mas o que importava é que ele ministrava o Evangelho, que o Evangelho fosse à frente. A própria carta de Paulo aos Filipenses é um acidente, sabia disso? Entre aspas. Paulo desejava ir para a Ásia e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, mudou os planos dele. Deu uma bagunçada na agenda de Paulo e levou ele para um outro lugar. E nesse outro lugar ele foi preso e aí, então ele escreve a carta aos Filipenses. Hoje eu e vocês estamos aqui lendo a carta de Filipenses porque Deus deu uma bagunçada na agenda de Paulo. Mas mesmo assim ele se alegrava, ele ficava feliz, ele não parava, irmão. Mas e nós? E nós? Quão distante estamos disso?
Em Atos, no capítulo 20, versículo 24, vai dizer o seguinte, olha o que Paulo diz: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Você está entendendo isso aqui? Você entende o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, a minha vida só vale a pena ser vivida. Eu uso a minha vida, eu gasto a minha vida somente para quê? Para que a palavra de Deus avance, para que o evangelho dele seja pregado a todos os lugares. É por isso que eu vivo, é por isso que eu estou vivo, é por causa disso. Não é para me enriquecer. Não é para eu satisfazer todos os meus desejos mesquinhos e egoístas. É para que o reino avance. Esse é o chamado de Paulo, esse é o nosso chamado, irmão. Mas mais uma vez eu pergunto, o quão distante nós estamos disso? Eu acredito que bastante. Porque será que a gente pensa da mesma forma que Paulo? Não se importando com as circunstâncias, contando que o reino de Deus avance? De verdade, irmão, isso acontece com a gente? Às vezes o seu dia está terrível, mas você pensa, não, o reino de Deus está avançando através da minha vida, então eu estou feliz. Não é assim que acontece, infelizmente. Nós estamos cativos às nossas circunstâncias. Pelo contrário, se Deus fizer algo na nossa vida que a gente não queria, que a gente não estava planejando, o que a gente faz? Poxa, Deus, o Senhor não me ama. O que eu fiz para merecer isso? O inimigo está furioso. Na verdade, não foi o inimigo, irmão. Foi Deus que fechou aquela porta, talvez. Imagina se Paulo, ao viajar para a Ásia, o Espírito Santo impede ele fala, nossa, é culpa do diabo. Não é. Às vezes Deus vai bagunçar a sua agenda. Às vezes as coisas que você queria que acontecesse não vão acontecer. Mas qual que vai ser a nossa atitude com relação a isso? Por acaso Deus pode bagunçar a sua agenda, meu irmão? De verdade. Deus pode mudar os seus planos. Você sonha, você planeja, e amém, isso é bom, tá? Isso é muito bom, nós devemos sonhar, nós devemos planejar segundo a palavra do Senhor, mas a palavra final vem do Senhor. Não somos nós que decidimos. A questão é, será que nós estamos realmente tão preocupados com que o reino de Deus avance, independente das circunstâncias que a gente estiver vivendo? Olhe para a sua vida. Você se preocupa em ministrar a palavra de Deus, a palavra que te salvou, independente da circunstância que você estiver vivendo? Ou não? A gente é cheio de desculpas. Deus, não, por favor, Deus, minha agenda está cheia, Deus. Sabe, Deus, meus dias estão tão corridos que eu não posso parar um pouquinho para pregar o evangelho para aquela pessoa ali. Eu não posso, porque está muito corrido. Não, Deus, hoje eu não vou ministrar uma mensagem para aquela pessoa lá, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, Deus, minha agenda é a seguinte, se eu fazer isso, eu vou atrasar o meu almoço. Eu estou com tanta fome. Eu estou falando, irmão, de mim. Amém? Estou falando de mim, porque é algo que eu não esqueço. Foi um momento da minha vida em que todos os dias que eu voltava do serviço, eu via uma pessoa que andava de muletas e com a perna um pouco debilitada. E eu não sei, sabe quando algo te incomoda a fazer alguma coisa? Parece que o Espírito Santo está te empurrando, olha, vai, fala com aquela pessoa, fala da minha palavra para aquela pessoa, ore com aquela pessoa. E eu sempre passava reto. Ah não, Deus, hoje não, hoje eu estou cansado. Hoje eu estou com fome, não posso parar aqui. Irmão, e ficou todos os dias, era praticamente todo dia, irmão. Eu via aquela pessoa e já me vinha na mente no mesmo momento. Falo com aquela pessoa. Paga essa moto, tira os 5 minutinhos e fala com aquela pessoa. E sabe o que aconteceu? Eu não falei. E sabe o que aconteceu? Eu não sei. Porque depois de um tempo eu parei de ver essa pessoa.
Não sei. Não sei o que aconteceu com ela, se ela está aqui na cidade ainda ou não. Não sei se ela está viva ou morta, se ela foi curada ou não. Não sei. Talvez Deus teve que levantar uma outra pessoa para fazer aquilo que Ele tinha me chamado para fazer naquele momento. Mas porque eu não queria deixar Deus bagunçar a minha agenda, aconteceu isso. Sabe, irmão, não fique esperando um anjo aparecer do céu para te falar, olha, você tem que pregar a mensagem. Você tem que falar de Jesus para as outras pessoas. Não fique esperando, porque Ele já falou. Se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos 16:15, vai falar, vá e prega o evangelho a todos. Já está lá. Você não precisa de um sinal de Deus falar, Jesus, será que eu devo pregar o evangelho? Será que eu devo falar de Jesus para os meus colegas de trabalho? Será que eu devo falar de Jesus para o meu parente que não é cristão? Será que eu devo falar de Jesus para o pessoal da minha escola? Será? Deixa eu ver. Se passar um carro azul ali, eu falo. Já fizeram isso? Irmão, Deus não precisa mandar sinal para algo que Ele já disse. Já está aqui. Portanto, vai e prega o evangelho. Só que nós temos que parar de ficar enrolando. Eu vou esperar um momento adequado, eu vou esperar tal coisa acontecer, eu vou esperar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Que certeza que você tem? Você sabe se essa pessoa vai estar viva amanhã? Você sabe que dia que Jesus volta? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O problema é que nós ficamos esperando essa condição perfeita. Portanto, irmão, só para fechar esse ponto, nós não podemos dizer que vivemos para Cristo se não damos a devida importância e urgência para a proclamação do Evangelho. Como podemos dizer que vivemos para Cristo se nós não damos importância para algo que Ele fez por nós? O segundo ponto está aí no versículo 22, Filipenses 1, versículo 22. Vamos ler o 20 de novo, igual o pastor agora. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados e desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Até aí. Imagine uma situação aqui comigo. Imagine que um anjo aparece para você nesse exato momento e fala assim, o pai está te chamando. Agora? E aí, vamos? O que você ia falar? Bora! Glória a Deus. Irmão, de verdade, o que você ia falar? Eu sei que às vezes a gente pensa, nossa, mas a minha família vai ficar, vai sofrer. Esquece isso no momento. Pensa só em você, egoisticamente falando. Nem sei se isso existe, mas vai existir. E aí, o que você ia falar? Se Deus falasse, olha, vem agora. Vamos. Você já fez tudo aquilo que você tinha para fazer aqui na terra. Só vamos. O que você falaria para Deus? Deus, não, espera eu ver meus filhos crescerem. Não, Deus, espera eu conseguir aquela promoção no meu trabalho. Deus, espera, sabe? Alguma coisa acontecer que vai impactar minha vida. Espera eu ficar famoso. Espera, Deus. Irmão, para a honra e glória de Deus, para que a igreja glorifique de pé e o Senhor seja exaltado, eu irei me casar nesse ano em nome de Jesus. Glória a Deus. É para glorificar, irmãos. E quem já passou por essa parte de se preparar para o casamento sabe que a expectativa vai crescendo com o tempo.
vai batendo aquela ansiedade e a gente fica doido pro dia chegar. E eu estou assim. Só que se Jesus vier aqui nesse exato momento e falar: Breno, vamos agora? Deixa esse trem de casar pra lá. Não, só vamos. Só vai. Imagine viver ao lado do seu Senhor e Salvador. Imagine viver num lugar onde não tem mais dor, sofrimento, choro. Imagine isso. Meu Deus, só vamos. Estar plenamente com Jesus é muito melhor do que qualquer outra coisa que você pode pensar na sua vida. Melhor do que casar. Ainda bem que a Amanda não está aqui. Senão ela ia ficar brava comigo. Apaga essa parte depois, viu, Douglas? Não filma, não. Misericórdia. Mas, irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que a gente acabou de ler no versículo. Paulo está falando o seguinte: olha, eu prefiro ir com Jesus agora. Para mim seria muito melhor estar plenamente com meu Deus. Mas por causa de uma coisa, eu prefiro ficar. E que coisa que é essa? O que está escrito aí na sua Bíblia? No versículo 24, olha o que diz. A gente acabou de ler. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês que eu permaneça. Paulo está dizendo que, sabe o seguinte, irmãos? Olha, se for pensar só em mim, é melhor ir para Jesus. Mas por causa dos meus irmãos, por causa da igreja do Senhor, que precisa ser edificada, que precisa de mim para que eu possa fortalecer eles na fé, que precisa de mim para que eles possam experimentar a alegria que é pertencer a Jesus. Por causa disso, eu vou ficar. É melhor que eu fique. E esse deve ser o nosso pensamento. O que te faz continuar na sua vida aqui, meu irmão, não pode ser algo terreno, mas é aquilo que realmente importa. Paulo está dizendo nitidamente: eu tenho que ficar, não porque eu quero conquistar coisas para mim, mas porque eu quero edificar vocês, eu quero ajudar. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado aí. Ele é o motivo de você permanecer. Sabia disso? Se não fosse ele, talvez eu já estava... Já agradeceu ele por causa disso? Você precisa ajudar esse irmão na fé. Você precisa ajudar esse irmão a crescer na fé. É por isso que você está aqui. É por isso que você ainda está vivo. Deus tem um chamado para a sua vida, amém? Mas esse chamado não é para você ser famoso, igual muitas pessoas dizem. Esse chamado é para que você sirva os seus irmãos. Esse chamado é para que você proclame o evangelho do Senhor. Esse chamado está envolvido com pessoas. Você tem tanto a acrescentar na vida dessas pessoas. Mas será que nós temos vivido isso, de fato? De verdade, meu irmão, se faça essas perguntas. Você tem se preocupado se seu irmão, que está aí do seu lado, está crescendo na fé? Você se preocupa com esse irmão, que ele está crescendo na fé? Você se importa se ele tem experimentado a verdadeira alegria de pertencer a Jesus? O que você tem feito para ajudar esse irmão a crescer? O que te impede de ajudar as pessoas a estar mais perto de Jesus? Talvez você possa dizer: é porque eu não sei muito, me falta conhecimento. Meu irmão, você não precisa saber mais do que alguém para poder ajudar essa pessoa a crescer na fé. Uma pessoa que acabou de se converter hoje pode ser instrumento de Deus na vida do pastor Flávio. Talvez vai falar algo até que ele já saiba, mas que o Flávio precisava ouvir, o pastor precisava ouvir. Então se deixe ser usado para edificar o seu irmão. Se preocupe se seu irmão está crescendo na fé ou não. Você foi chamado, meu irmão, para algo muito maior do que ficar se preocupando só com a sua vida. O reino de Deus não se trata de ficar se preocupando com a sua vida. O reino de Deus envolve pessoas.
O reino de Deus envolve cuidado de pessoas. O reino de Deus envolve ministrar a palavra para pessoas. O reino de Deus envolve ajudar as pessoas a crescerem em Jesus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar perdendo tempo com coisas triviais. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Um pouquinho para frente aí. Vai dizer o seguinte: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus. Por que Deus te salvou, meu irmão? Será que é para você continuar vivendo a sua vida focada somente em si? Somente para as coisas desse mundo? Não. Não foi por isso. As pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem por elas mesmas. No máximo pela família delas. Mas elas estão dispostas a fazer o que for preciso para que elas tenham sucesso na vida, riquezas e tudo mais. Mas nós não somos assim. Nós andamos na contramão do mundo, amém? E o nosso exemplo maior está em Cristo Jesus. Portanto, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe como você vai conseguir? Sabe como você vai realmente de fato conseguir viver para Jesus? Sabe quando você vai de fato conseguir entender o que é viver é Cristo e o morrer é lucro? Quando você estiver com Cristo. Quando você estiver totalmente entregue, apaixonado por Cristo. Porque talvez você esteja pensando: Breno, tudo isso que você está falando até o momento, de ministrar, de gastar o tempo da minha vida a falar de Jesus para as outras pessoas, de gastar tempo na minha vida para ficar ajudando esse meu irmão que está aqui do meu lado a crescer na fé, talvez pareça que é tudo algo muito utópico, muito algo impossível de se alcançar. A nossa vida já está tão corrida, a gente já está tão preocupado com nós mesmos, não é verdade? Como achar um buraquinho na agenda, um espaço na agenda para a gente também gastar com as outras pessoas? Talvez você fale justamente isso: Breno, já estou gastando tanto tempo da minha vida comigo mesmo e não está dando certo, eu não estou conseguindo atingir os meus objetivos. Quanto mais se eu gastar tempo com outras pessoas. Pois é, meu irmão. Exatamente por isso. Você já está gastando tanto tempo consigo mesmo e você não está conseguindo viver por aquilo que importa. Você não está conseguindo viver para Jesus. Que tal mudar um pouquinho? Que tal nós mudarmos um pouquinho a nossa agenda? Que tal nós darmos mais espaço para servirmos ao Senhor na vida do nosso irmão? Que tal nós darmos mais espaço para servir ao Senhor na vida daquelas pessoas que estão lá fora? Que tal nós darmos esse espaço? Eu tenho certeza que o que Cristo vai fazer em nós e através de nós é algo maravilhoso. Você crê nisso? Que nós possamos viver para o nosso Senhor Jesus, então. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Viver é Cristo. E viver por Cristo é viver por aquilo que ele se importa. E vidas são importantes para Jesus. Poderíamos falar aqui de várias outras coisas que são importantes para Deus, que nós devemos fazer, como ler a Bíblia, orar. Mas eu queria trazer esses 2 pontos nessa noite. Porque a gente olhássemos para nós mesmos e observássemos: eu tenho gastado tempo com isso?
Porque, meu irmão, se você não tem se preocupado em ministrar o evangelho que te salvou um dia, às outras pessoas que estão lá fora perdidas, se você não tem se preocupado em olhar para o seu irmão e ajudar ele a crescer, a ser edificado na fé, talvez você não tenha vivido para Cristo. Talvez você ache que tem vivido para Jesus, mas essas evidências, elas precisam estar na sua vida. Mas por você mesmo, você não vai conseguir. É por isso que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Porque Ele não é somente o seu exemplo. Ele não é somente um exemplo a ser seguido, mas Ele é aquele que te capacita, que te fortalece, que torna possível vivermos tudo isso. Você, pela sua força, você jamais vai conseguir viver para Cristo. Ainda mais tendo que mudar a sua agenda. Mas em Jesus, que te fortalece, que te dá ânimo, que te dá sabedoria, meu irmão, você consegue. Porque foi para isso que Ele te chamou. Então, para encerrarmos, que nós possamos parar de ficar perdendo tempo com camundongos malhados, com coisas que vão passar, e focarmos naquilo que realmente importa para o Senhor. Não estou dizendo para você abandonar o seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Essas coisas são importantes também. Mas enquanto nós vivemos a nossa vida, nós pregamos o Evangelho. Enquanto nós vivemos essa vida, nós edificamos nossos irmãos. Enquanto nós vivemos essa vida, nós glorificamos a Deus. Você não precisa de um chamado missionário para fazer missões. Você pode ser missionário na padaria. E o Senhor pode te usar. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. No final da carta, mais ou menos ali no capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabe onde deve estar a nossa esperança? Nos céus. Porque a nossa cidadania vem de lá. Você não é um cidadão da terra, mas um cidadão do céu. Por isso nós não podemos ficar vivendo a nossa vida toda dedicando somente a camundongos malhados, mas nós devemos viver a nossa vida dedicando aquilo que é importante para o Senhor, porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu queria, meu irmão, que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse ao Senhor, e que você olhasse para a sua vida e se fizesse essa pergunta: será que eu tenho vivido realmente para o Senhor Jesus? Será que você realmente tem dedicado sua vida ao Senhor Jesus? Olha o Senhor, meu irmão. Peça ao Senhor para te mostrar naquilo que você tem errado, naquilo que você tem falhado. Peça ao Senhor para te mostrar, para te incomodar. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero viver a minha vida por aquilo que não importa, por aquilo que vai ficar. Eu quero viver a minha vida por algo muito maior. Eu quero viver a minha vida para aquilo que o Senhor me fez. Eu quero viver a minha vida para glorificar o Teu nome, porque o Senhor me criou para isso. Eu quero viver minha vida para ser instrumento do Senhor na transformação de vidas. Peça ao Senhor, meu irmão, peça ao Senhor para que Ele tire todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho, todo o nosso excesso de preocupação conosco mesmo.
e comece a encher de quem Ele é. Que comece a encher de quem Jesus é, aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, que assumiu a forma de servo e morreu pelos outros. Que nós também possamos ter essa capacidade, porque viver para Cristo é morrer para os outros. Fale com o Senhor e peça para Ele tocar o seu coração.